Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, por favor. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui a história de um homem. Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar, meus irmãos. Querido Espírito Santo, nesta noite de domingo, o culto da família, nós chamamos esse culto de o culto da família. Senhor, há muito tempo, nós nos reunimos todos os domingos na Tua presença. Sentamos aos Teus pés para ouvir a instrução da Tua palavra. E nesta noite não é diferente. Nós estamos aqui, Senhor, nesse culto online. E os irmãos em seus lares, ouvindo a Tua palavra. Nos oriente. O Senhor que é Deus de perto e Deus de longe. O Senhor que é onipresente, onisciente, Senhor, onipotente. Senhor, haja na vida de cada pessoa. E que a Tua palavra, ao ser ministrada, nós sejamos edificados, Senhor, e nós sejamos ajudados pela Tua boa mão. Nós oramos e pedimos no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Por favor, podem sentar, fiquem à vontade na presença de Deus. Meus queridos, neste domingo de Páscoa, hoje pela manhã, eu disse no início desse culto, nós tivemos às 7 horas da manhã, a alvorada, às 9 horas o pastor esteve aqui na igreja falando com os irmãos, fazendo o culto das 8, e agora nós estamos aqui no culto da família. E é com muita alegria, é com muita satisfação que nós nos reunimos, ainda que à distância, mas é importante saber que você está do outro lado, recebendo instrução da palavra de Deus. Durante alguns anos da minha vida, eu falei muito sobre isso, irmãos, que as ovelhas, ela não anda sozinha, ela anda em bando. Então, as ovelhas, elas precisam de um bom pastor. E quem é o bom pastor? O bom pastor é aquele que vigia para ver se o aprisco está bem arrumadinho, não tem nenhuma cerca rompida, não tem nada quebrado para que elas não escapem. O bom pastor é aquele que vê se tem água ali no aprisco, se tem comida para elas, caso à noite elas tenham falta de alguma coisa. E todas as manhãs o bom pastor, ele vai lá com o seu cajado e ele tira as ovelhas do aprisco e coloca elas para pastar. E todas as manhãs conta-se a palavra de Deus, a parábola de Jesus dizendo que o bom pastor é aquele que conta as suas ovelhas. E quando ele conta, ele tem 100 ovelhas, se ele perceber que está faltando uma, ele se arruma em deixar as 99 em segurança e vai em busca daquela que está longe, que está perdido. Por que eu estou dizendo isso? A igreja, nos dias de hoje, nós estamos nos equipando há muito tempo. O culto online para nós, ele não é novo, ele não é uma novidade. Há mais de anos já que os irmãos têm gravado os cultos, posto na rede para as pessoas em casa serem alcançadas e abençoadas. E até tempo desses as pessoas diziam assim: eu prefiro presencial, eu gosto de ir à igreja. Quem é que não gosta?
mas nós nem imaginávamos que o culto online, que essa ferramenta iria ser uma forma de que o bom pastor pudesse nos orientar, dizendo para nós: olha, agora é hora de prosseguir, agora é hora de ficar, agora é hora de ir para esse lado, agora é hora de ir para esse lado aqui. Então, quando um aprisco, ele tem um bom pastor, um bom líder, esse povo não perece. A palavra de Deus diz assim que a gente perece por falta de conhecimento, mas quando nós temos um bom líder, quando nós somos assistidos, nós temos um coração grato e obediente. E quando nós somos obedientes e gratos, a boa mão do Senhor, ela é sobre nós e nós vamos passar as tempestades, vamos passar as secas, haja o que houver, aconteça o que acontecer, o dia mau é natural que ele venha. Nós temos uma promessa da parte do Senhor que ele diz assim, ó: o choro, ele pode durar até uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E é verdade, irmãos, eu e você sabemos disso. Porque nós somos pessoas maravilhosas, nós somos seres humanos que fomos resgatados pelo grande amor de Deus. Nós somos pessoas que temos uma história. Muitos têm uma história de vexame, de perda, de derrota. Outros têm uma história de enfermidade, de desemprego. Não importa qualquer que seja o rótulo da história que nós tivemos. O que importa é que nós temos um coração agora conectado ao altar. Nós temos uma palavra do Senhor Jesus que diz ali no capítulo 15, o Senhor Jesus dizendo assim, olha, isso está no meu espírito, irmãos. O Senhor, ele diz assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e isso vos será feito. Olha o poder dessa palavra. Jesus dizendo: o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, crendo, vocês receberão. A igreja do Evangelho Quadrangular, amanhã, iniciaremos, dia 5, uma campanha de jejum, do dia 5 ao dia 25 de abril. Então, todo o território brasileiro vai estar em jejum e oração. Irmãos, imagina na sua mente, no seu coração, esse montante de oração chegando até o trono de Deus. Irmãos, nós temos que orar pedindo, porque se a gente falar assim, ó, vai ter campanha de jejum, eu vou ver se eu vou entrar, vou ver se eu vou fazer. Irmãos, é como aquele que pede para a chuva vir e não se prepara trazendo guarda-chuva e sombrinha. Mas quando nós entramos em uma batalha para clamar pelos céus, irmãos, nós temos que ter a certeza de que o sobrenatural já está liberado sobre a terra. E sobre o território brasileiro haverá uma unção de cura e restauração. Os nossos cientistas, os estudantes, irmãos, eles vão conseguir de uma forma milagrosa. Eles que já estão lá estudando fórmulas de fazer vacinas e vacinas. O povo de Deus não pode mais perder. O povo de Deus não pode mais morrer. O povo de Deus não pode mais perecer. Então nós oramos como nação para que os nossos especialistas tenham graça e sabedoria para fazer essa vacinação, essa vacina, e essa vacina chegue para que nós possamos respirar, porque ainda a nossa caminhada, ela é longa, a nossa caminhada, nossa jornada, ela é forte, irmãos. Eu convido você nesta noite, junto conosco, neste domingo de Páscoa, onde nós celebramos, onde nós estamos celebrando a ressurreição. Jesus está vivo, Jesus está vivo, a tumba está vazia, a cruz está vazia, e se Ele está vivo, o céu responde o clamor do seu povo. Então clamemos, irmãos, clamemos. Nós temos uma palavra profética no livro de 2 Crônicas 7,14, que diz assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Você percebe, irmãos, que não é só orar e jejuar, tem que ter atitude, e se converter, ou seja, mudança de atitude, mudanças de hábito, orar e me buscar, eu, Senhor, ouvirei as suas orações, e sararei a terra. A nossa terra está precisando
do toque da grandeza do nosso Deus. Nós estamos precisando. Irmãos, nós estamos debaixo de obediência estadual, regional. Mas a maior obediência, irmãos, nós prestamos é ao Senhor. Se o Senhor disser, não vai, nós não vamos. Se Ele disser, fica, nós ficamos. Uma única coisa que nós não abrimos mão é da presença de Deus. Aonde a gente for, nós queremos, nós precisamos, nós necessitamos, nós reivindicamos a presença de Deus na nossa vida. E aqui nesse texto, hoje à tarde eu tive um momento muito bom a sós com Deus. E eu estava vendo quando Maria, as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. E quando elas chegaram lá, elas estavam temerosas. Quem é que vai remover a pedra do túmulo? Para a gente entrar e cuidar do corpo. Elas levaram os perfumes, levaram os panos, para fazer todo o procedimento para cuidar do corpo. Coisas da gente, preocupação humana. A nossa parte sempre vai ter que ter. Ninguém vai fazer aquilo que cabe a mim e a você. A nossa parte nós vamos sempre ter que fazer. Mas olha o que acontece. Quando elas chegam lá, no cemitério, quando elas chegam no túmulo, elas veem a pedra removida. A pedra não estava mais fechando o túmulo. E elas olham, elas entram. E o pastor falou hoje pela manhã sobre um anjo sentado sobre uma pedra. Tinha um varão vestido de branco sobre a pedra. E pergunta, vocês procuram por Jesus, o que foi morto? Sim, procuramos. Ele não está mais aqui, ele está vivo. Mas ele disse, vocês vão e digam aos demais. Vocês vão e digam para aqueles que o seguiam. Diga para Simão, diga para eles. E elas saem dali tão atemorizadas, tão assustadas, que elas não falam nada. Elas não falam nada. Porque elas falam assim, não vão acreditar no que nós vamos falar. Irmãos, isso é uma lição para nós. Nós estamos passando os melhores anos da nossa vida. Nós temos, a igreja do Senhor, ela tem homens e mulheres que nasceram nesse berço cristão. Homens e mulheres que estão crescendo dentro da igreja cristã. E nós estamos ouvindo dizer que o Senhor é bom, que Ele é provedor, que para Ele não há impossível, que não há impossibilidade, que o milagre está nas mãos dEle. Mas às vezes, irmãos, a gente fica tão acostumado em ouvir coisas, que a gente acha que isso é para os outros e não para nós. Não endureça o teu coração, ou melhor, não endurecemos o nosso coração. Não fiquemos, irmãos, apáticos, não fiquemos incrédulos, não vamos ficar indiferentes ao que o poder da palavra está em nós. O Senhor Jesus, Ele diz assim, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós estamos enganjados em 120 dias, irmãos, buscando ao Senhor. Um povo, uma cidade. Irmãos, uma cidade, se lendo um livro ou não, o povo está se disciplinando na leitura, na oração, na santificação. E você acha que isso não vai ver resultado? Você acha que aí não vai ter mudança? Você acha que não vai haver um rompimento no céu? As pessoas que estiverem sabendo do que a igreja está fazendo, elas podem até olhar e dizer assim, está lá o povo de novo, orando e jejuando. Está lá o povo acreditando de novo que Deus vai fazer. Irmãos, quanto tempo faz que nós fazemos a campanha dos 12 dias? Nós pegamos o nosso papelzinho, o nosso formulário e escrevemos o que nós queremos. Se você tiver curiosidade na sua casa, vê o que você pediu para o mês de abril. O ano passado, o ano de 2020, o ano da superação. Nós achávamos que se nós superássemos o ano de 2020, nós superaríamos qualquer coisa. Um dia o pastor veio no culto e vocês vão lembrar disso. Alguns irmãos que estão aqui e os que estão em casa. Um dia o pastor veio no culto e disse assim, irmãos, a conta disso tudo vai chegar no ano de 2021. E ele disse, não espere que o ano de 2021 vai ser fácil. Eu sentada no primeiro banco, eu fiquei tão triste, irmãos. Mas eu fiquei tão frustrada, porque eu não sou acostumada a ver o pastor dizer que o tempo não vai ser fácil. Eu sou acostumada a ver um homem dizendo que os dias são difíceis, mas que a boa mão de Deus será conosco e nós vamos vencer.
Mas aquele dia parece que eu estava meio desprevenida. Eu não sei, eu fiquei incomodado. Disse, eu não quero que fale que o ano vai ser difícil. E aqui estamos nós, irmãos, no dia 4 de abril. Estamos vivendo o ano de 2021. Profeticamente, o ano do céu aberto. Hoje, domingo de Páscoa, a igreja reunida na sua casa. Irmãos, nós estamos distantes. Nós estamos distantes um do outro. Mas a nossa fé, ela nunca esteve tão junta como é para estar nesse período. Junta o seu coração ao do Senhor. Vamos juntar o nosso coração ao do Senhor. E nós vamos viver as palavras do Senhor Jesus. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês pedirão o que quiserdes. E não pense que nós estamos pedindo somente coisas materiais. Enganam-se. Quando as pessoas dizem, vocês só pregam cura, vocês só pregam libertação, vocês só pregam que Jesus vai curar, que Jesus vai restaurar, vai presentear. Não, nós pregamos que Jesus não está mais no túmulo, Ele não está mais na cruz, Ele está vivo. Prova disso, que Ele esteve junto com 2 trabalhadores que estavam indo no campo, Ele esteve junto com os discípulos quando estavam reunidos. Quando eles estavam reunidos, Jesus vem e se apresenta a eles. E quando Jesus se apresenta a eles, não pensa que Jesus passa a mão na cabeça deles. Jesus fala assim, vocês não acreditaram que eu ia ressuscitar? Então nós sabemos do plano. A palavra de Deus, ela não diz assim, Mateus, que aqueles que se aproximam de Deus, que aquele que tem intimidade com o Senhor, Ele revela os segredos do seu coração a Ele. O Senhor está dizendo, eu estou no comando disso tudo, eu estou à frente disso tudo. Então qual é a nossa função? Não é só ficar no isolamento, entrando em depressão, entrando em desespero, comendo desesperadamente como se não houvesse amanhã, achando que a vida vai acabar amanhã. Não, se o Senhor Ele nos chamar hoje, nós iremos, mas se Ele não nos chamar, nós iremos viver e vamos testemunhar para a geração futura que nós passamos pelo ano de 2020, 2021 e somos testemunhas que foram dias e foram noites intermináveis. Nós dominamos diante de Deus pela fé a ansiedade, a tristeza, o medo de que se vai faltar alguma coisa. Irmãos, é natural que o humano tema as coisas dessa vida, mas nós não estamos vivendo somente por aquilo que vemos, nós estamos vivendo o sobrenatural do Senhor. Nós vivemos pela fé. Oh, aleluia! E o que é viver pela fé? Irmãos, é normal que quando nós somos novos, a nossa vida ela seja feita de altos e baixos. Existem dias que a sua fé está lá em cima e você diz assim, que gostoso, eu tenho certeza que Deus me ama e que Ele me chamou pelo seu decreto e eu sou mais do que vencedor. Mas quando nós somos movidos a sentimentos, dias depois vem aquele sentimento, eu não estou sentindo nada hoje. Hoje eu não estou percebendo nada. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está comigo? Isso é natural acontecer. Mas quando a gente vai lutando, quando a gente não desiste, e a gente vai prosseguindo, você percebe que os sentimentos, eles vão ficando pelo caminho. O que vai predominando é as escolhas da gente. E o que é escolha? Eu escolhi viver pela fé. Existem dias que eu não sinto nada e assim mesmo eu acredito que Deus está comigo. Existem dias que eu me derramo e que eu choro, que eu me deleito no Senhor e eu sei que Ele está comigo. Então independe do que você sente ou não sente, você escolheu viver pela fé. E fé não é sentimento, fé é uma atitude. E quando a Bíblia conta a história de Zaqueu, primeiro passo, ele era um homem rico. Ele não era um homem pobre, precisando de estratégia para cuidar das suas finanças nos dias e meses futuros. Ele ouviu dizer que Jesus estava indo a Jerusalém e estava passando ali em Jericó. E ele disse, eu vou ver, eu vou conhecer Jesus. Ele estava ouvindo falar de quem era Jesus e do poder que Ele tinha.
Então ele teve curiosidade de conhecer Jesus. E ele chegou mais cedo. Quando nós queremos alguma coisa do Senhor, nós temos que nos posicionar para buscar. Nós temos uma palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, que diz assim, irmãos: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Como é maravilhoso você deixar os seus afazeres num dia como hoje. Se tem lá uma vasilha para lavar, se tem uma casa para acabar de arrumar, para tudo. Sente, ouça. Porque a Bíblia diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não deixe o cerco apertar, não deixe o cerco cerrar para buscar a Deus. Busquemos em Deus e fora, em tempo e fora de tempo. Busquemos a Deus constantemente. E ele tomou uma decisão, ele disse, eu vou ver Jesus. E ele chegou mais cedo. Procure, irmãos, procuremos nos preparar. Nós estamos sendo treinados nesses 120 dias a preparar um lugar para a gente ter para orar. Nós estamos sendo treinados a ter um painel com alguns objetivos nas nossas orações. Nós estamos sendo treinados a ter um horário para buscar a presença de Deus. Como é maravilhoso. Quando nós somos jovens, quando um homem e uma mulher se apaixonam, e eles querem se ver, eles querem se encontrar, não é maravilhoso? Eles marcam horário, eles marcam lugar, e fica na expectativa, qual a melhor roupa para pôr, qual o melhor perfume, como eu não posso decepcionar, eu tenho que falar palavras boas, eu não posso mostrar meu lado, um lado que não gosta de mim, eu tenho que mostrar só o meu lado bom, eu tenho que ver o que nós vamos comer, eu tenho que ver como é que eu vou pagar essa conta, eu vou preparar dinheiro, eu vou levar dinheiro para pagar essa conta. Você se prepara para o encontro. E quando nós temos um encontro com Deus, quando nós marcamos um encontro com Deus, a gente pode buscá-lo de qualquer forma, de qualquer maneira, você vai encontrar. Mas quando nós nos preparamos para buscá-lo, quando nós preparamos para estar diante do Senhor, é diferente, irmãos. É diferente porque o céu se abre. O Senhor Jesus, Ele diz assim, Eliel, a palavra diz assim, olha, se vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu permitirei que vocês me acham. Olha, irmãos, você imagina um Deus todo-poderoso, Turine, Criador dos céus e da terra, Ele dizer, se o meu povo se me buscar, eu permito que vocês me encontrem. Isso para mim é demais. Porque quando as águas estão boas, quando as águas estão calmas, você ora a hora que você quer, da forma que você quer. Mas quando a dificuldade bate na nossa porta, nós buscamos a Deus o tempo inteiro, constantemente, enquanto a gente não vê aquela situação reverter. E isso é aí que acontecem os milagres. E o Senhor está nos treinando. O Senhor, Ele está nos capacitando para vivermos coisas maiores, irmãos. O Senhor, Ele vai dar coisas maiores ao seu povo, mas para o povo de Deus receber coisas maiores, nós temos que mudar de atitudes, nós temos que mudar de comportamento, nós não podemos viver relaxadamente ou do jeito que dá, não, nós temos que nos priorizar. E quando Zaqueu marca, ele diz, Jesus vai passar ali em Jericó, eu vou até lá. Estou falando certo, Jericó? Estou falando, é isso mesmo, ele vai até lá. Quando ele chega lá, ele encontra uma multidão. Quando ele vê a multidão, ele fala, não vou conseguir. Aí a Bíblia conta que ele é um homem de pequena estatura. Ele fala, a multidão não vai deixar eu vê-lo. Eu não vou conseguir conhecer Jesus. Mas ele era um homem rico e ele estava precisando conhecer. Ele estava com necessidade de algo a mais na vida dele. Então ele pensa comigo, ele toma uma decisão. Eu vou um pouco à frente, eu subo a uma figueira, e lá na figueira, no meio dos galhos, eu posso vê-lo. E quando eu vê-lo, mesmo que ele não me veja, mesmo que ele não me perceba, eu quero conhecê-lo. É importante que você diga para Deus o que você quer dele.
É importante que a gente diga para Deus o que Ele é para nós. Porque nós estamos crescendo, irmãos, como pessoas. Você não é mais um menino. Quando você é um menino, você tem atitude de menino. Mas quando você vai tendo maturidade, a maturidade ela requer responsabilidades. E as responsabilidades, ela não vem na mão de um menino. A responsabilidade, ela só vem na mão de um homem adulto. E nós estamos crescendo em graça e conhecimento. Nós estamos sendo treinados. O mundo está passando, o país está passando por uma prova. Irmãos, nós estamos passando pelo Jordão. E do outro lado, irmãos, só vai cantar glória a Deus quem estiver vivo. Então o pastor disse agora há pouco, agora a questão é sobrevivência. Então a igreja ela ora. Por que a igreja tem vontade de estar junto? Por que a igreja tem necessidade de estar com os cultos online? Para a igreja dizer a sua membresia, para que a voz do pastor chegue ao seu rebanho dizendo: tenham calma, não se desesperem, não se atropelem. O Senhor da igreja, Ele está no lugar que sempre esteve. Quantas vezes as pessoas já perguntaram para nós: vocês amam ao Senhor, vocês buscam ao Senhor, mas aonde está o Deus de vocês? Nós pregamos que Jesus é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Lembra quando a Bíblia conta que teve 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abidnego? Eles não se curvaram diante dos deuses da sua época, e eles foram jogados em uma fornalha. Quem esteve com eles? O Senhor esteve lá. Irmãos, você lembra quando Daniel não comeu daquilo dos manjares do rei, para não se contaminar? Ele foi jogado na cova dos leões. Quem esteve dentro da cova? O Senhor esteve com ele. Irmãos, você lembra quando nós pregamos aqui semanalmente? Eu até me cobro, eu até me culpo demais, porque eu só falo isso. Eu tenho pregado aquilo que o Senhor tem me dado. Ninguém pode dar o que não recebe, e o que o Senhor tem me dado é: a minha presença está com vocês. Preparem o caminho, porque os milagres vão acontecer. Irmãos, lembra da viúva de Naim? Lembra daquela mãe? E nós pregamos sobre 2 grandes multidões. Vem a multidão da mãe, sendo a cidade chorando o filho de uma mulher viúva. Agora ela estava sozinha. E a outra multidão vem, Jesus e os discípulos. E quando eles se confrontam, Jesus para. E Jesus vai lá e toca no caixão. E dá uma palavra de ordem para o menino: levanta-te. E pega o menino e devolve para a mãe. Onde está o Senhor? Ele está na hora certa, no lugar certo. O segredo, irmãos, não é onde está o Senhor, é onde nós estamos, é aonde a nossa fé está, em quem nós estamos esperando, em quem nós estamos acreditando. Existem homens maravilhosos, existem pessoas no lugar certo, na hora certa, que podem fazer a diferença onde estão. Mas nesta noite de domingo de Páscoa, eu quero te convidar a não depender de pessoas, a não esperar somente em pessoas. Dependa do Espírito Santo de Deus. Acredita em você, acredita que você é um homem capaz, acredita que você é uma mulher capaz, e o Espírito de Deus em nós podemos fazer a diferença. Aleluia. Quando Zaqueu vai à frente, sobe a figueira, diz a Bíblia que é uma figueira brava, e ele sobe e fica lá observando, e começa a ver o barulho da multidão chegando, a multidão chegando. Quando eles estão passando, Jesus para. Tenta imaginar isso. Jesus para e olha para o alto. Jesus olha para a figueira e chama o homem pelo nome. O Senhor Jesus olha e diz: Zaqueu, desce depressa daí, Zaqueu, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Meu Deus, como é que pode? Como é que pode Deus nos conhecer pelo nosso nome? A Bíblia diz que o Senhor sabe a quantidade de fios que nós temos na nossa cabeça.
Só que quando você é novo convertido, você lê isso, você até pula do banco. Quando o tempo vai passando, você lê isso, você fala, e daí, muda o que é isso? O que muda, irmãos, é que de tempo em tempo, Deus visita o seu povo e levanta no meio do seu povo verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que o adorarão em espírito e em verdade. Quando Zaqueu desce depressa, Zaqueu desce entusiasmado, dizendo, meu Deus, que amor é esse? Ele me chamou pelo nome e ainda vai na minha casa. Quando ele desce, ele já diz assim, Senhor, eu decido vender as minhas propriedades e decido dar metade dos meus bens aos pobres. Ele decide dar metade do que ele tinha aos pobres. Mas ali no meio da multidão, tinha os críticos, tinha as pessoas que falavam, desde aquela época tinham pessoas que falavam sem conhecimento de causa. E vamos conversar entre nós. Tem algo mais triste do que as pessoas falarem o que não sabem? Como nós temos que tomar cuidado. Não fale sem conhecimento de causa. Não fale o que você pensa, o que você acha. Não fale. Eu ouvi dizer, porque o estrago pode ser muito grande. Irmãos, quando Zaqueu percebeu que no meio daqueles homens religiosos, fariseus, hipócritas, metido a besta, começaram a dizer assim, mas a gente achou que ele era um santo, achamos que ele era o nosso Messias, agora ele vai entrar na casa de um publicano, ele vai entrar na casa de um pecador, quem é esse? Zaqueu olha e fala assim, olha o que Zaqueu fala, Senhor, e se porventura eu roubei alguém, eu extorqui alguém, porque a queixa daquela gente era, Zaqueu não presta, Zaqueu não era bem visto, porque ele era cobrador de impostos, ele mexia com dinheiro. Então Zaqueu diz, olha para Jesus e fala, e se porventura, Senhor, eu roubei alguém, eu restituo, ou seja, eu decido devolver 4 vezes mais. Jesus vê aquela atitude. O segredo da nossa vitória está na determinação do nosso coração. Nós não temos que fazer nada para ninguém ver, mas nós temos que mostrar para Deus o que nós queremos dele e o que nós almejamos dele. Os melhores anos da minha vida, sentado no primeiro banco de uma igreja, eu ouvi o meu marido pregando sobre salvação, falando sobre batismo, e eu estava vivendo uma outra vibe. Eu estava tendo filhos, eu estava cuidando de criança, eu estava cuidando de casa. Eu dizia, Deus, por que o Senhor pôs isso no coração dele? Eu não imaginava na minha simplicidade, na minha pequenez, que Deus estava treinando um homem. Nem sempre nós vamos entender o trabalhar e o agir de Deus na vida de uma família. Mas quando Deus começa uma obra, quando o Senhor, Ele se dispõe a fazer uma obra, irmãos, a gente não levanta um líder do dia para a noite. Um líder depende de tempo. E nesta noite, eu quero dizer para você, que quando Jesus foi à casa de Zaqueu, entrou para comer e beber lá, o Senhor disse assim, olha, hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Aí a palavra diz assim, porque o Filho do Homem, Jesus dizendo, veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estamos vivendo em uma sociedade, irmãos, que dá a impressão que o errado é o certo. Dá a impressão que a mentira é mais forte do que a verdade. Mas não é verdade. A verdade, irmãos, é que Jesus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, irmãos, é que o coelhinho de Páscoa, ele não existe. Porque coelho nem pode botar ovo, pode. Mas é comércio. E o ovo de Páscoa é tão gostoso. Mas inconscientemente a gente ensina até as crianças, né, irmãos? Que o ovo de Páscoa é aquilo ali mesmo, é aquilo ali. Vai chegar lá na frente para a gente ensinar tudo que aquilo ali não é verdade, que é mentira. Não é, olha o trabalho que a gente tem. Cultura, né? A verdade, irmãos,
que o coelhinho de Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa. A verdadeira Páscoa é o cordeiro que foi morto. Ele foi morto como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. E é diante desse leão que nós rendemos a nossa vida, atribuímos ao Senhor, como igreja. Quantas coisas, quantas experiências nós temos tido com o Senhor, desde a sua meninice, desde a sua adolescência, da sua mocidade, da sua maturidade, da sua vivência. Quantas coisas Deus já fez por você. O Senhor agiu na vida de Zaqueu. O Senhor deu a ele a história de escrever uma nova história. E o Senhor está dando a nós uma oportunidade de mudarmos algumas escolhas nossas. E eu, como pregadora do Evangelho nesta noite, eu quero te convidar e te dizer: ouse fazer coisas diferentes. Nós estamos nessa campanha dos 120 dias também. E eu não vou lembrar o nome, acho que é Einstein que escreve assim: insanidade é você fazer as mesmas coisas todo dia e querer resultados diferentes. É isso? Falei certo. Às vezes nós queremos resultados diferentes, mas nós não queremos nos dispor a pagar o preço de algumas mudanças. Hoje é domingo de Páscoa, é domingo da ressurreição. Jesus está vivo. O que você quer que Ele faça para você? Que Ele te dê força, que Ele te dê coragem e motivação para reescrever a sua história. Então reescreva em o nome de Jesus. Ganhe a sua família. Você como homem, como chefe de família, eu libero sobre a vida um espírito de fortaleza, um espírito forte, que se porventura você homem tiver caído, o Senhor te tome pela tua mão e te levante em nome de Jesus. Você mulher, você que é líder da sua casa, você que luta pelo financeiro da tua casa, não te mostre abatido. O Senhor, Ele é Deus de estratégia. Zaqueu quis conhecer Jesus, não para receber uma estratégia, mas ele quis porque ele sabia quem era o nome de Jesus já. E eu e você já sabemos o poder que tem o nome de Jesus. É o nome que tem poder sobre toda a terra e sobre o céu. É o nome, o maior de todos os nomes. Os demônios reconhecem, os demônios recuam, a enfermidade vai embora e o Espírito de Deus é o que prevalece na nossa vida. Nesta noite, você que não está doente, mas se sente abatido, seja renovado e fortalecido, seja renovado na força do seu poder e seja cheio do Espírito Santo, porque Jesus está vivo. Quando Jesus chama os discípulos e diz a eles: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, Ele convencerá o mundo do pecado e do juízo. Nós, igreja, nós temos o Espírito Santo, e é através da pessoa bendita do Espírito Santo que nós estamos em pé. É através da pessoa bendita do Espírito Santo que nós vamos continuar lutando e vencendo até o dia que o Senhor nos chamar. Então eu te convido nesta noite a renovar o seu ânimo, a renovar as suas forças, a querer algo novo, a querer algo sobrenatural. Leia a palavra, creia na palavra e viva a palavra. Eu quero entregar essa palavra para você. Houve salvação na casa de Zaqueu. Jesus é boas novas, Jesus é alegria, é salvação. Haja salvação em nossa casa. Haja conversão, haja mudança de vida, haja mudança de atitude. Vamos orar. Eu chamo o pastor aqui, por favor. Vamos orar na presença de Deus. Graças a Deus. Zaqueu não quis Jesus apenas para um planejamento e uma estratégia. Zaqueu quis Jesus para ser salvo. Zaqueu quis Jesus para mudar a história da casa dele. E eu gostaria de abençoar você agora. Se coloque de pé no seu lugar. Diante da palavra pregada, do poder dessa palavra nesta noite. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite agora cada lar, cada casa. E o Senhor vai dando não só a estratégia, vai dando, Senhor, não só as direções, mas vá fazendo o que fez na casa de Zaqueu. O que foi até hoje, foi. Mas a partir de hoje, força renovada, vento renovado, fogo renovado,
povo renovado, igreja preparada para 21 dias de jejum e mudanças no céu para abençoar, Pai. O céu está em movimento e os milagres vão acontecer. Pai, o Senhor está entrando na casa de cada um agora, nos hospitais, nos lares, nos corações, nas mentes, tirando a angústia, o medo, a dor, a saudade que aumenta cada dia, sendo confortado pela esperança. E eu peço que cada um, Senhor, receba o toque da sua grandeza, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso Salvador. Amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.